Sejam muito bem-vindos, meus caros, e anda por aí a circular um manual de instruções anti-deportação que, pelos vistos, é financiado pela União Europeia, é verdade. Um manual que está online para que os imigrantes que cheguem tenham todas as possibilidades de não serem deportados segundo as leis impostas pela União Europeia e impostas por países individualmente falando. Parece que a União Europeia anda a financiar determinados projetos de esquerda radical. Vamos então ver esta notícia, onde é dito: o guia de aconselhamento anti-deportação da Alemanha para migrantes foi financiado pela União Europeia. Os críticos levantam objeções sobre o uso de dinheiro público para pagar uma editora radical de esquerda. É verdade. Portanto, saibam que Portugal contribui para a União Europeia, também recebe dinheiro, obviamente, mas saibam que parte do dinheiro que Portugal entrega à União Europeia é utilizado para pagar a editoras de esquerda radical para ensinar aos imigrantes como é que se evita a deportação. Eu acho que uma pessoa que venha com boas intenções não precisa de um guia anti-deportação. Precisa de trabalhar. Precisa de assentar, precisa de aprender a língua, de estar adaptado, etc. Portanto, uma pessoa que venha com boas intenções não precisa de um manual anti-deportação. Precisa de condições para trabalhar. É só isso, basicamente. Não é preciso mais nada. E, portanto, se possível, facilitar que as pessoas que chegam tenham a possibilidade de ter aulas da língua falada no país onde vão, para se adaptarem, para saberem um pouco de história, está tudo bem. Agora, quer dizer que nunca se ultrapasse os interesses nacionais para receber pessoas que nada têm a ver connosco culturalmente. Também era só o que faltava. E mesmo os países onde se fala português, as culturas não são iguais. Nós temos que perceber que Portugal está num contexto europeu, que partilha cultura com o povo europeu, que tem uma base civilizacional comum e, portanto, a língua, apesar de ser um grande veículo de facilitação do ponto de vista da adaptação, não garante igualdade do ponto de vista cultural com países, mesmo da CPLP. E, portanto, compreenda-se que eu acho que deve haver um esforço para a aprendizagem da língua, para aqueles que precisarem, mas, acima de tudo, deve haver uma proximidade cultural. Eu acho que a proximidade cultural está muito mais de longe, sem dúvida nenhuma, garantida na Europa do que nos países da CPLP. É o que me parece. Vamos então ver aqui. Um controverso manual online para evitar deportações é quase completamente financiado pela União Europeia, foi revelado. Inicialmente, as instruções provocaram preocupação de que estavam a ser pagas pelo governo alemão. Sob pressão de perguntas, as autoridades admitiram que o financiaram parcialmente, mas que 90% do financiamento do projeto vem do Fundo de Asilo, Migração e Integração da União Europeia. E, portanto, nós vemos que a União Europeia, neste momento, utiliza o nosso dinheiro para facilitar a vida aos que vêm de fora e não para facilitar ou tornar melhor a vida de quem paga verdadeiramente esses impostos. Portanto, além dos subsídios, além de facilitismos nas fronteiras, além de uma completa apatia de quem comete crimes e que nada tem a ver connosco, temos também o financiamento de um manual para estas pessoas que os permite fugir a determinadas regras e os permite contornar a lei para não serem deportados. A Comissária Federal para a Integração e Antirracismo uniu forças com o Escritório Federal para Migração e Refugiados e o Comitê Internacional de Resgate para garantir e fornecer o 10º restante do confinanciamento para o projeto. O Conselho Online do Handbook Germany abrange tópicos como a abertura de processos contra o Escritório Federal de Migrações e Refugiados. Ele também faz um link para um site político sediado em Frankfurt com instruções sobre como aterrar aviões, transformando voos de deportação em protesto. Este manual é verdadeiramente dramático, e estarmos a financiar com o nosso dinheiro, porque é o nosso dinheiro do povo europeu, e a facilitar a vida a pessoas que não vêm por bem, porque se alguém precisa de um manual destes para estar na Europa, não vem fazer coisa boa. Porque uma pessoa que venha trabalhar, comportar-se de forma adequada, seguir os procedimentos, etc., que venha aprender e adaptar-se, não vejo porque é que haveria de ser deportada, e portanto quem precisa deste tipo de manuais não pode vir com boas intenções, seguramente. Num texto separado, a editora New German Media Makers aconselha os requerentes de asilo a detectar e utilizar o seu próprio grave trauma de guerra que não foi detectado anteriormente para permanecer na Alemanha. Vocês vejam o quão bizarro é este tipo de narrativa e as coisas que estão a ser ensinadas às pessoas de fora gratuitamente, financiadas com o nosso dinheiro, para que estas pessoas continuem a gozar com a nossa cara. É verdade, é verdade. É muito interessante isto e não deixa de ser completamente ridículo. Pode-se argumentar que não exista nenhum problema do ponto de vista legal, apenas leis mal concebidas. Mas os críticos do financiamento do Handbook Germany, como o ex-membro não alinhado do AfD, não acham que nem o Governo Federal nem a União Europeia devem pagar por conselhos sobre como derrotar o sistema. É verdade, portanto, a União Europeia, que basicamente impede que os países possam legislar de forma adequada e de forma independente e soberana, são os mesmos que andam a ensinar os imigrantes que vêm de fora
como fugir à legislação, muitas vezes imposta pela União Europeia, outras vezes imposta do ponto de vista de alguma soberania que ainda existe em alguns Estados-membros. Portanto, vemos que isto é gozar com a nossa cara. Os mesmos que andam a financiar estes livros são os mesmos que nos dizem que legislação é que temos que cumprir. Portanto, se estas pessoas não têm intenções completamente maléficas sobre a questão da imigração e sobre a questão da soberania dos Estados-membros, eu não vejo sinceramente que outras intenções é que possam ter. É muito triste o que se passa na União Europeia. Cada vez mais somos desrespeitados. O nosso dinheiro é utilizado para satisfazer agendas globalistas, para premiar editoras de esquerda radical que falem contra a soberania dos povos, que falem contra a segurança dos povos europeus, e ainda, no fim disto tudo, além de sermos masoquistas, do ponto de vista da legislação e da permissividade com que deixamos entrar as pessoas, no fim do dia, do ponto de vista da narrativa, também somos completamente masoquistas, porque somos obrigados pelos burocratas em Bruxelas a acolher toda a gente e ainda temos que nos ver a nós mesmos e que nos perceber a nós mesmos como opressores. É verdade. Portanto, as pessoas que entram por aqui adentro fazem o que querem, cometem crimes dos mais variados tipos e da mais variada gravidade, cometem crimes, andam por aqui a brincar com a nossa cara e nós ainda somos opressores de outros povos. Não deixa de ser curioso. Com esta narrativa tem mesmo como óbvio o objetivo de destruir a civilização europeia. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto. Infelizmente eu sou obrigado a dar-vos com mais frequência notícias tristes do que propriamente felizes, mas infelizmente é o que temos para hoje. Eu com alguma frequência também tento dar algumas notícias felizes, como dei por exemplo ontem, achei interessante a notícia de ontem, e portanto eu espero com mais frequência dar-vos boas notícias do que estas, e portanto eu acho que também é importante esclarecer-vos sobre o facto do dinheiro que nós pagamos à União Europeia, muito ou pouco, independentemente da quantia que seja, está a ser utilizado no caso desta revista para financiar narrativas de esquerda radical, e que os povos europeus cada vez menos se revêem. Isso é o que mostra os resultados das eleições europeias, isso é o que mostra os resultados das eleições legislativas individualmente falando, isso é o que mostra o crescimento desta dita nova direita, que nada tem a ver com estas narrativas progressistas e que, aliás, há cada vez mais posições de euroceticismo e de anti-União Europeia, diria mesmo. Obrigado por estarem desse lado, meus caros. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo. Obrigado, meus caros, pelos 4.000 subscritores. Agradeço mais uma vez. Subscrevam, vamos a caminho dos 5. Tem as minhas redes sociais e o MBWay na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.